dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Oi gente, bom dia, vamos lá para mais um devocional. Hoje nós vamos ler lá em João 5, vamos aprender sobre a história da cura de um paralítico. O que o Senhor fez, como é que o Senhor curou e o que o Senhor quer nos ensinar através da história da cura do paralítico, tá bom? E diz assim lá em João 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes. Então imaginem, que tinha um tanque ali e existia 5 entradas. Fiquem imaginando, eu até vou colocar para vocês aqui, uma imagenzinha mais ou menos para vocês entenderem como é que era, tá? Então ali ao redor desse tanque tinham cegos, aleijados, paralíticos. E aqui vai dizer que eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. E acreditava-se que o primeiro que se jogasse naquela água, quando as águas agitassem, seria curado de qualquer coisa, tá? Então, entre esse monte de gente que estava ao redor daquele tanque ali, esperando as águas se agitarem para entrar nela e serem curadas, então entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Gente, fazia 38 anos que ele estava doente. E Jesus viu esse homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água se mexer", né? Ele pensou: "Senhor, quero, mas como é que eu vou ser curado se eu não estiver nesse tanque quando a água se mexer? E se a água se mexer, quem é que vai me jogar?" Afinal de contas, ele era paralítico, né? Ele tinha uma paralisia nos membros inferiores que faziam ele não ter movimentação, muito menos agilidade. Então eu fico imaginando que quando aquelas águas se agitavam era uma loucura, o pessoal corria e quem que era o menos favorecido, né? Era o paralítico, ele não tinha essa agilidade. E eu acredito também que ninguém pensava assim: vou ali pegar ele e vou jogar ele na água, né? Eu acredito que era tipo, cada um por si, Deus por todos, porque estava cada um ali esperando a sua cura. Então, ali no 7, ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexer. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim", né? Até mesmo pela debilidade que ele tinha, era uma coisa meio óbvia, né? Ele ia ser o menos favorecido ali. Então Jesus disse assim para ele: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Vou dar um pause para vocês aqui nessa história, né? Então havia um homem que estava há 38 anos doente. 38 anos esperando um milagre, uma cura. Nós muitas vezes estamos há um mês, 2 meses, sei lá, 1 ano, e já achamos muito tempo e já damos ali a nossa causa como perdida, né? Não, mas vai 5 meses que eu tô orando. Estou esperando já 5 meses e nada aconteceu. Eu imaginei que ia acontecer assim, né? Eu até achei que o Senhor ia fazer uma hora, mas vi que não era bem aquilo. E a gente já desiste, né? Do nosso milagre rapidamente. E aqui diz que tinha um homem há 38 anos doente. Mesmo assim, ele cria que ele ainda podia, porque se ele não cresce, ele não ia lá, né, para a beira desse tanque esperando a hora dele chegar. Ele estava lá dizendo: "Eu vou esperar minha hora chegar. Não é o tempo que vai fazer eu desistir", né? Então, aquele homem, ele espera um milagre através do tanque, né? Ele tá lá esperando o milagre da maneira que todo mundo acontecia. Então, agitava as águas e eram curados. Então, o que ele pensou? Se foi com ele assim, se foi com esse povo assim, vai ser comigo também. Então, ele achava que a única maneira dele ser curado, né, pela lógica daquilo que ele estava vendo, era pela agitação das águas, né? Era a única maneira. E aqui diz que Jesus não fez isso.
Jesus não fez da maneira que ele achou que Jesus ia fazer. Jesus poderia ter dito para ele assim: olha, então tá, eu vou te pegar nos meus braços, eu vou te jogar nessa água e tu será curado, porque isso seria o óbvio. Só que muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente coloca o poder da cura na situação ou em algo. E ali está dizendo que não, se eu quero curar, Jesus está dizendo, eu faço da maneira que eu quero. E nem sempre que eu fiz com o outro eu vou fazer contigo. Nem sempre a maneira com que eu agi na vida do outro é a maneira que eu vou agir na tua vida. Às vezes vão ser de meios diferentes, porque às vezes a gente quer um milagre que talvez alguém que a gente conheça também já precisou. Então o Senhor fez com ela desta maneira, então comigo vai ser também. Então a gente fica esperando aquela cena acontecer para imaginar que seríamos curados daquele jeito. Mas Jesus veio mostrar ali que não. Eu faço da minha maneira, do jeito que eu quero. O Senhor simplesmente olhou para ele e falou assim: ó, levanta e anda, tu tá curado. Levanta e anda. Tu não depende de uma circunstância, nem do agitar de águas, nem de um mover milagroso para que aconteça aquilo ali. Tem gente esperando resposta e palavra de Deus no culto da profecia. Gente, eu não tenho nada contra isso, presta atenção. Mas o culto do milagre, o culto da libertação, eu vou ser liberto. No culto da restauração, eu vou ser restaurado. Gente, isso vai acontecer, sabe aonde? No teu quarto, no teu contato com Deus, na tua intimidade. Nós viemos para o culto para cultuar a Deus, para entregar aquilo que nós já temos dentro de nós para Ele. Só que às vezes a gente fica esperando o ano inteiro uma conferência. Ai, aquela conferência lá, eu tenho certeza que vai ser poderosa. É lá que o Senhor vai fazer. É lá, gente. O Senhor, se Ele quiser, Ele faz sim. Se Ele quiser, Ele faz um mover enorme no meio de uma conferência, de um culto de libertação. Mas o Senhor faz grandes milagres ainda, somente tu e Ele. Como disse aqui, era Ele e o paralítico. O que tu quer? Quer andar? Levanta e anda então. Vamos lá, eu estou te dando uma ordem. E aqui disse ainda assim, ó, que Jesus quebrou um paradigma, porque Ele curou o paralítico no sábado, gente. No sábado, Ele estava ali entre os líderes judeus e curou no sábado, né? Os fariseus é aqueles que seguiam muito a lei na risca. Eles eram muito certinhos com a lei. Mas por que que o Senhor curou o paralítico justamente no sábado? Se a lei dizia que era para guardar o sábado, o que que o Senhor quer nos ensinar? Quebrando o paradigma. O Senhor está dizendo que nós temos que quebrar as leis, que nós não temos que respeitar as leis? Não. Sabe o que o Senhor veio nos ensinar ali, curando aquele paralítico no sábado? Que as pessoas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. O Senhor, Ele não veio para acabar com a lei. Olha só o que diz lá em Mateus 5,17, volta um pouquinho, eu anotei aqui, ó. Mateus 5,17 fala assim, ó: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés, porque na lei de Moisés falava, né, guarda o sábado, santifica o sábado. O Senhor está dizendo, não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com o ensinamento dos profetas. Não vim acabar com eles, mas para dar um sentido completo. Para dar um sentido completo. Agora a graça de Deus veio sobre a nossa vida e não importa o dia da semana, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor pode nos alcançar. Não importa o que nós façamos, a graça de Deus nos alcança. Lembra que eu falei, não é? Agora eu errei, a graça me alcançou, eu vou continuar no erro. Não é assim, gente. Mas o Senhor nos alcança mesmo nos nossos erros e nos transforma. Mesmo assim, a graça de Deus nos salva mediante a Jesus. Quando nós aceitamos, cremos em Cristo e aceitamos a mudança na nossa vida. Mas o Senhor ali causou maior rebuliço nos fariseus. Quem é esse homem aí? Perguntaram pro paralítico seguindo ali. Quem é esse homem que te curou hoje, sábado? E ele disse assim, olha, eu não sei quem é ele, só sei que ele me curou, porque Jesus curou ele e saiu. Mas em seguida ele encontra Jesus e ele fala, é ele mesmo que me curou. Ele, Jesus que me curou. E ali os judeus, os líderes judeus, ali os fariseus, eles piraram. Por quê? Porque a lei era mais importante do que a graça.
A lei era mais importante do que as pessoas. Vocês sabiam que existem muitas leis, tá? Na Bíblia, muitas leis. E antigamente, aquele que não cumprisse a lei, ele era condenado à morte. E o que aconteceu com a graça de Deus? Ela veio nos mostrar, a graça, que nós nunca vamos conseguir cumprir todas essas leis, porque se a gente deixar uma para trás, a gente já está condenado. Mas a graça veio nos dizer assim, ó: por causa da minha graça, vocês se arrependam do que vocês façam de errado, reconheçam os maus caminhos, se convertam nos maus caminhos, eu perdoo vocês e a minha graça salva. O Senhor aqui veio quebrar paradigmas. Sabe o que o Senhor está nos ensinando também aqui? Que Ele sempre nos surpreende. O Senhor, Ele vai te surpreender na maneira que Ele vai te agir no teu milagre. Eu não sei qual milagre tu tem buscado, mas quem sabe a maneira que tu tá pensando na tua cabeça que o Senhor vai agir. Então acho que o Senhor vai fazer assim, assado. Então é hoje, né? Porque hoje Ele disse que ia pro culto. Convidei meu marido para ir pro culto e é hoje. Chega no culto, não acontece nada. E tu pensa, meu Deus, mas não era para ser assim? Não era para ser um milagre? Quando vê o teu marido tá lá trabalhando, o Espírito Santo lá pega ele. E tu fala, trabalhando? Como assim? Porque o Senhor surpreende, Ele faz como Ele quer, não é do nosso jeito. Bruna, sinceramente, gente, eu já desisti de tentar adivinhar como o Senhor vai fazer nos milagres que eu peço, porque eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? A pessoa que ela é controladora um pouco, nós temos que pedir para Deus tirar isso um pouco da gente, a mulher muito isso, né? A mulher é muito controladora, assim, a maioria. Ela quer estar no controle de tudo, né? Eu pensava assim, Senhor, eu vou te dar uma ajudinha. Eu acho que é hoje que o Senhor vai fazer aquele milagre, porque tô vendo que tá tudo se encaixando. E chegava na hora, não acontecia daquela maneira que aconteceu comigo, eu me frustrava, eu me chateava. Eu dizia, poxa, mas não ia ser dessa maneira, Senhor, mas eu te dei até uma ajudinha, né? Eu já falei isso num devocional lá no YouTube, que o Senhor não quer a nossa ajuda, Ele quer a nossa obediência, porque Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então o Senhor, Ele continua surpreendendo, nós não precisamos esperar por águas agitadas sempre para que haja mover de Deus. É no teu quarto, o milagre vai acontecer quando tu colocar o teu joelho no chão. Sabe quando o teu milagre vai acontecer? Quando tu colocar o teu joelho no chão, é tu e ele. Vá para o culto, sim. A Bíblia diz que nós temos que congregar, porque congregar fortalece, estar juntos fortalece, mas não fique esperando o milagre acontecer, porque tu está no meio da agitação. Senhor, aqui, esse mover aqui é esse aqui mesmo que o Senhor vai fazer. Às vezes, se Ele não quiser, Ele não faz, como muitas vezes não fez na minha vida. Precisou estar eu e ele, eu quebrantar na presença dele, arrependida, para que muita coisa acontecesse. Eu comecei a aprender que culto não é para mim vir buscar nada, não. Apesar dele dar, mas culto é para me entregar, sabe? É para mim adorar junto com os meus irmãos, é para eu declarar junto com os meus irmãos o quanto eu amo, é entregar meu coração, é aprender um pouco mais da palavra e não querer só, Senhor, me dá, porque na hora que Ele quiser dar, querido, tu não precisa nem pedir. Me diz se os nossos filhos precisam estar pedindo alguma coisa para nós dar para eles o que eles precisam. Não, o que eles ficam pedindo? Supérfluo, coisa que a gente sabe que, né, não querem. Agora, o que eles precisam? Precisa eles pedirem. Nós sabemos o que dá e na hora que dá, porque nós somos pai e nós amamos assim ao Senhor também com a gente. Amém. Amém, querido, que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te abençoe com o devocional de hoje. Anota aí o que o Senhor falou contigo. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos e orar comigo. Nós vamos orar juntos. Coloca diante de Deus teu coração, o teu milagre, aquilo que tu tem buscado, e peça para o Senhor acalmar o teu coração no processo. Para de tentar adivinhar como é que Deus vai fazer, né? Se coloca à disposição apenas de orar e de entregar nas mãos daquele que pode fazer. Ele pode fazer como Ele quer, o dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, o Senhor pode fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus e não há outro além dEle. Não há outro, amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar junto. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, por esse devocional, por essa palavra. De colocar, Senhor, as nossas súplicas, Pai, diante de Ti, os nossos medos, os nossos anseios, aquilo que nós temos buscado como milagre dentro da nossa casa. Te pedir perdão dos nossos pecados, Pai, e em nome de Jesus, Pai, faça o Teu milagre, assim como Tu fez aqui com o paralítico, com uma única palavra, Pai, Tu mudou a vida dele, Tu mudou a condição dele, Pai.
Tu mudou, Pai, no dia que Tu quis, da maneira que Tu quis, Pai. Senhor, libera uma palavra no mundo espiritual para que o nosso milagre aconteça, Pai, hoje. Num dia comum, num dia simples, Pai, que Tu possa Te mover entre nós, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém.